Neste vídeo, iremos fazer um tour e explorar um pouco a cidade do Porto, local em que está concentrada a segunda maior população de Portugal. Portugal está localizado no sudoeste do continente europeu. A cidade do Porto se localiza no noroeste de Portugal. Faz fronteira ao oeste com o Oceano Atlântico e ao sul com o Rio Douro, tendo na outra margem a cidade de Vila Nova de Gaia. Por conta disso e da relativa elevação entre essas duas cidades, que varia até cerca de 78 metros de altura, e acentuados declives até o rio, as pontes da cidade do Porto fazem parte de alguns de seus belos cartões postais. O local no qual está localizada a cidade do Porto já foi chamado de Cali, Portus Cali, Porto Cali, Portocali, Portugália, e daí surgiu o nome do país, Portugal. Já foi parte da Galécia Romana, do Império Romano, região que hoje é o noroeste da Espanha. Parte do que foi a Galécia Romana, obviamente sem a região da cidade do Porto, hoje a região se chama Galiza e é uma comunidade autônoma da Espanha. A cidade do Porto surgiu no Morro da Pena Ventosa, que é também conhecido como Monte dos Vendavais. O principal motivo da escolha do local, muito provavelmente, foi a altitude, pois permitiria oferecer melhores condições de defesa diante do iminente ataque de um exército invasor. Aconteceram inúmeras invasões ao longo do tempo, entre estas, as que foram realizadas pelos celtas, romanos, suevos, visigodos, muçulmanos e franceses. A esse respeito, é relevante destacar a bravura dos portuenses que, independente dos reveses sofridos, no final conseguiram triunfar e criar um país soberano. A cultura local foi sendo influenciada como consequência das invasões e dominações sofridas ao longo do tempo. Talvez a maior dessas influências tenha sido proporcionada pelos romanos, os quais deixaram marcas profundas em toda a Europa. A Igreja e Torre dos Clérigos é um dos cartões postais da cidade do Porto. O espaço é composto por a Igreja dos Clérigos, a Casa da Irmandade e a Torre dos Clérigos. Essas três construções foram realizadas alternadamente nessa mesma sequência. A Casa da Irmandade foi a primeira casa sacerdotal de Portugal. Atualmente é um museu. A Torre dos Clérigos tem 75 metros de altura e um carrilhão com 49 sinos. O visitante ou turista que desejar apreciar a bela vista de 360 graus terá que enfrentar uma subida de 225 degraus para chegar ao topo da torre. A Torre dos Clérigos teve várias funcionalidades ao longo do tempo. Serviu para disparo de pólvora a cada meio-dia, serviu como local do telégrafo, em função da sua altura, serviu como orientação marítima, serviu como local estratégico em embates políticos e militares, e atualmente é talvez a mais importante e simbólica atração turística da cidade. A Catedral da Sé do Porto é uma das mais antigas construções de Portugal. A Catedral da Sé fez parte do interior da muralha primitiva da cidade do Porto, tendo sido a mais importante destas. Além de seus espaços no interior, conta com um claustro gótico e um pelourinho na sua frente. O pelourinho, também chamado de picota,
era uma coluna de pedra ou madeira afixada em local público para se expor e castigar criminosos. Talvez os criadores dessa ideia inusitada achassem que, expondo e castigando publicamente um malfeitor, isso poderia coibir a prática de novos delitos. A intensidade e o nível do castigo era proporcional ao tipo do delito, variando de uma surra à mutilação e até a morte diante da presença popular. Assim, pode-se dizer que o Pelourinho era um local de intenso sofrimento. A muralha primitiva foi uma construção de origem romana. Possuía cerca de 750 metros de comprimento, abrangendo uma área de quase 4 hectares. A muralha primitiva delimitava o Morro da Pena Ventosa e tinha a Sé como a sua principal construção. A muralha tinha 4 portas, entre estas a Porta das Mentiras, que dava para uma grande escadaria que ligava a Catedral da Sé ao Rio Douro. A Porta das Mentiras era, na prática, a Porta das Traições. Era comum, nos castelos medievais, existir uma Porta da Traição. Posteriormente, passou a ser denominada de Porta de Nossa Senhora das Verdades. O acesso a essas portas, como mencionado anteriormente, dava-se pelas Escadas das Mentiras e posteriormente passou a ser Escadas das Verdades. É curioso observar como pode ter acontecido essa mudança de perspectiva ao longo do tempo, entre extremos completamente opostos. Com o crescimento do povoado, surgiu a necessidade de construção de uma nova muralha. Assim, foi construída a Muralha Fernandina, que ficou com um comprimento de 2.600 metros, abrangendo uma área de 44,5 hectares, portanto, mais de 10 vezes maior que a anterior. A muralha ficou com 8 portas e 9 postigos. Diz a lenda que na Igreja da Trindade aconteceu uma visão da Santíssima Trindade e os anjos cantando o Tantum Ergo Sacramentum. O Tantum Ergo Sacramentum é um termo em latim que significa este tão grande sacramento. O hino latino medieval Pange Lingua Gloriosi, do Santo Tomás de Aquino, faz menção ao real corpo de Cristo presente na hóstia católica. Um fato curioso na cidade do Porto é a existência de 2 igrejas, quase coladas uma na outra. É o caso da Igreja das Carmelitas e a Igreja do Carmo. Entre ambas as igrejas, quase não dá para perceber a existência da Casa Escondida do Porto, que tem pouco mais de 1,5 metro de largura. Apesar de muito estreita, a casa tem 3 pavimentos, apenas uma porta e 2 janelas, e é impressionante como pode abrigar aposentos, cozinha e sala. A igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo tem em seu interior a coleção de pratas da Ordem do Carmo. A Igreja dos Congregados possui em um de seus anexos o túmulo do único Papa que não está no Vaticano. Está na Capela da Sagrada Família, o túmulo do corpo mumificado do Papa São Clemente, mártir. Outro espaço público da cidade do Porto é a Praça da Batalha, que teve essa denominação como forma de deixar registrado o local em que houve uma guerra sangrenta com os muçulmanos. Esse foi um dos acontecimentos de triste lembrança para os portuenses, não apenas pelo desfecho da batalha, mas também pela destruição causada da cidade. Por outro lado, além de portuenses,
Os cidadãos do porto são também chamados carinhosamente de tripeiros. Essa denominação estranha decorre dos sacrifícios que a população fez como forma de incentivo aos seus guerreiros que iam lutar na conquista de Ceuta, no ano de 1415. Eles doaram toda a carne disponível para os guerreiros e ficaram somente com as tripas. Essa denominação decorre também do prato tradicional da cidade, tripas à moda do Porto. A cidade do Porto teve uma forte influência cultural dos judeus, assim como dos romanos e outros povos, e uma grande ligação com os ingleses. A bravura do seu povo fez com que a cidade do Porto fosse a única de Portugal a conseguir suportar o cerco das tropas miguelistas durante a Guerra Civil, que aconteceu nos anos de 1832 a 1834, com o qual valeram-lhe a menção de invicta cidade do Porto. A cidade lutou em defesa dos ideais do liberalismo e conseguiu a vitória. A denominação Avenida dos Aliados é uma homenagem dos países aliados na Primeira Guerra Mundial, dos quais Portugal foi um destes. A Era das Descobertas foi um período áureo de Portugal, talvez o mais importante de toda a história do país. O personagem mais importante do início dessa era foi o infante Dom Henrique. Dom João VI, o Clemente, foi o rei do Reino Unido de Portugal e teve uma vida para lá de complicada. Foi durante o seu mandato que aconteceu a extinção do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Foi o seu próprio filho, Dom Pedro, quem proclamou a independência do Brasil. O outro filho, Dom Miguel, rebelou-se e tentou depor o próprio pai. A sua esposa, Carlota Joaquina de Bourbon, conspirou várias vezes contra o seu marido, ora a favor de interesses pessoais, ora em favor da Espanha, seu país de nascimento. Diante de tantos problemas à sua volta, partindo inclusive da sua própria família, Dom João VI morreu envenenado. No entanto, apesar de todos os problemas que enfrentou, inclusive sendo chamado de covarde por conta de ter fugido para o Brasil quando as tropas napoleônicas invadiram Portugal, os seus conterrâneos preferiram considerar o lado positivo de suas ações, o que terminou lhe rendendo um lugar de destaque na história. Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal, conquistando assim a independência do Reino de Leão. A forma como Dom Afonso Henriques chegou ao poder não foi nada habitual. Foi resultado de uma vitória na Batalha de São Mamede. E contra quem? Pois é, Dom Afonso Henriques lutou contra sua própria mãe. Portugal, como país, começou no norte, em 1140. A conquista de Lisboa se deu apenas 7 anos depois. Por conta de ter sido o primeiro rei, Dom Afonso Henriques é conhecido como o Conquistador e Rei Fundador. Jardim do Passeio Alegre é um espaço composto por várias construções, a exemplo de casas, capela, igreja, chafariz, obeliscos, forte, farol, fortins e marégrafo. As presenças de farol, fortins e marégrafo podem ser típicas de cidades litorâneas. O elétrico do Porto, no trajeto entre o Passeio Alegre ao Infante, na Ribeira. Esse é um meio de transporte que faz lembrar o passado. O monumento aos heróis da Guerra Peninsular é uma homenagem à guerra em que os portugueses e ingleses se juntaram na luta
e saíram vitoriosos contra os franceses. O destaque do monumento é a estátua de uma mulher, num ato de bravura, empunhando uma espada na mão direita e a bandeira na mão esquerda. O monumento Tragédia do Mar é um conjunto de 5 estátuas em homenagem aos familiares e aos 152 pescadores que foram vítimas de naufrágio no ano de 1947. As estátuas simbolizam o desespero e a dor das viúvas e órfãos pelas perdas dos seus entes queridos. O monumento Gira Crazy da anêmona é uma escultura de aço que procura representar a anêmona do mar. A anêmona do mar é um animal marinho que possui um corpo colunar com uma boca e tentáculos. O Forte de São Francisco Xavier é também conhecido como o Castelo do Queijo, por ter sido construído em cima de uma rocha arredondada que se assemelha a um queijo. O Castelo do Queijo foi construído para fins defensivos durante a guerra com a Espanha. O funicular dos Guindais se constitui de um pequeno funicular que, através de pequena ferrovia, interliga a Praça da Batalha à Ribeira. Para concluir, como vimos anteriormente, é relevante destacar a coragem e a bravura dos portuenses, pelo menos em 2 momentos distintos da história. Primeiro, foi na região da cidade do Porto que se deu o surgimento de Portugal. E, segundo, na Guerra Civil, a cidade do Porto foi a única do país que conseguiu resistir e sair vitoriosa na luta pelo liberalismo. Por isso é a cidade invicta. Diante disso, e aos olhos de quem não é cidadão português, esperava-se que a cidade do Porto fosse a capital de Portugal, mas esse posto ficou com a aconchegante cidade de Lisboa. Bom, Portugal, assim como a cidade do Porto, possuem belos locais, um povo acolhedor, alegre, divertido, e a experiência de viagem é maravilhosa. Além disso, pode-se considerar um local seguro, tanto para nativos quanto para turistas, e vale muito a pena conhecer e desfrutar de bons momentos. Para quem não gosta de calor, a cidade do Porto pode ser considerada com mais um ponto positivo, pois, com as temperaturas médias variando de 9 aos 20 graus ao longo do ano, possui um clima, digamos, muito agradável. A moeda do país é o euro, e essa pode ser uma grande desvantagem para turistas oriundos de países que possuem moedas menos valorizadas. Enfim, terminamos esse vídeo com mais algumas imagens da bela cidade do Porto. Veremos as últimas imagens ao som de uma música tradicional de Portugal. Numa casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa, e se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. 4 paredes caiadas, um cheirinho a alegria, um cacho de uvas douradas, 2 rosas num jardim, São José de azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijo, 2 braços à minha espera,
Basta pouco coxinho para alegrar uma existência singela. É só o amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho a fumegar na tigela. 4 paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho e uvas doiradas, 2 rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijo, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Quem quiser. São José de azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijo, 2 braços à minha espera. Numa casa portuguesa fica bem pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. 4 paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho de uvas doiradas, 2 rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijo, 2 braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, à fartura do carinho, a cortina da janela e o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco coxinho para alegrar uma existência singela. É só o amor, pão e vinho e um caldo verde verdinho a fumegar na tigela. 4 paredes caiadas, um cheirinho a alecrim, um cacho e uvas doiradas, 2 rosas